e do Espírito Santo. Amém. Peçamos as luzes do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a bem-aventurada Virgem Maria, nesses tempos difíceis pelos quais passa o Brasil todo, e muitos dos países que estão também nesse processo de busca de cura para essa enfermidade, para essa, por assim dizer, virose letal pela qual a gente está passando, pedindo que a Virgem Maria esteja com cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sempre gosto de dizer, povo de Deus, de uma forma muito especial, tive até agora presente, o padre Kleber, é uma pessoa muito amiga, tive agora presente na sua missa de aniversário, né, que foi agora. Então, a gente pôde rezar lá com ele e ver que, graças a Deus, Nosso Senhor tem feito algo de muito bom acontecido ali na catedral. Fico feliz por novos tempos, de uma certa forma, está surgindo por lá. E a gente conversa muito, tudo mais, e ele me fazia um convite de estar também mais presente. Todo terceiro domingo de cada mês, eu vou estar na catedral esboçando alguma coisa de forma bíblica acerca de São José. Então, ele pedia que a gente pudesse estar fazendo isso. Então, já digo para vocês antecipadamente que aos terceiros domingos de cada mês, na parte da tarde, principalmente lá, é feita essa transmissão, eu acho que por causa da pandemia também será transmitido, que a gente vai estar falando sobre São José, vai estar comentando os textos bíblicos sobre São José ao longo do ano todo. Depois se faz um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, e ele fará esse momento, e a gente fará também aquele caminho de São José ali na Praça Saraiva, de forma aberta e distanciada. Depois voltamos para a catedral, temos um pequeno momento de adoração e tem o cume com a Santa Missa. Normalmente essa missa eu não vou poder celebrar em função de eu ter missa já no Porto Alegre. Porém, eu dizia para ele, não podia negar, porque sempre essa questão bíblica sempre me toca profundamente, eu tenho uma dificuldade grande de poder dizer não. Quando eu realmente digo, é porque realmente não posso, de verdade. Bem, dentro dessa perspectiva, uma coisa me chamava a atenção dentro desse itinerário formativo e catequético da Quaresma. O que é que eu quero falar para vocês hoje? Ora, Deus pede que nós o escutemos. Deus pede que nós inclinemos o nosso ouvido. Eu já tinha falado outras vezes para vocês que o termo obediência, no latim, vem de ab audire, quer dizer, de dar ouvidos, de inclinar o ouvido. Na verdade, obedece aquele que escuta, aquele que ouve. Então, de uma forma bem própria, a gente vai perceber dentro da Sagrada Escritura o como esse Shema, quer dizer, o como essa escuta é importante para o povo da Sagrada Escritura. E não somente para o povo da Sagrada Escritura, como para nós. Nós deveremos ser o povo da escuta mais do que da fala. Se a fala acontece, ela deve ser permeada pela escuta. E a gente vai ver que tanto fala como também
como também escuta, elas são complementares. Sempre falo com o Padre Aquino, meu vizinho aqui do Cristo Rei, e ele está responsável por uma diaconia na Arquidiocese de Teresina, que se chama Diaconia Éfata. Éfata, como está no Evangelho, foi aquela palavra que Jesus disse quando tocou os ouvidos daquela menina. Disse, abre-te, Éfata. Então, na verdade, a diaconia quer ser um serviço às pessoas que trazem algum tipo de deficiência, né, que são especiais, como chamamos. Então, para os cegos e principalmente para os surdos. Por que a gente normalmente não fala para os mudos? Porque normalmente a fala ela está associada diretamente, se existe ausência de fala, é porque também, às vezes, na sua grande maioria, está associada a um defeito do ouvido, não é? Então, porque nunca ouviu, não se tem o como poder falar, ou se fala balbuciadamente, alguns fonoaudiólogos trabalham, alguns médicos trabalham essa trajetória de ensinar a fala para quem não pode escutar. Mas o escutar é fundamental. Então, o Padre Aquino, que é o meu vizinho aqui, eu sempre costumo dizer para ele que ele nunca foi, e ele sabe bem disso, porque ele também estudou a respeito, não são mudos. Nós não temos o mudo praticamente sozinho. Nós temos, muitas vezes, o mudo em função da ausência da escuta, em função da ausência da audição. Quanto menor for a audição, maior dificuldade vai ter a pessoa em poder falar. É dentro dessa perspectiva que a gente vai poder ver como fala e escuta estão relacionados. E a gente vai perceber isso a partir da escritura. A escritura nos vai dizer, de uma forma bem própria, essa realidade. Como é importante para a escritura, dentre todas as formas sensíveis de se pensar, a escuta é bem essencial. Aliás, é essencial. O bem bem essencial, é uma redundância. Eu quero colocar assim para vocês, por exemplo, a figura da fala criadora de Deus e depois de Jesus no Novo Testamento, que diz que é quem? A palavra. Ele é a palavra. Ora, a fala de Deus é para ser ouvida. E a palavra é para ser ouvida. Então, a gente vai dar uma olhada de uma forma um pouco mais aprofundada sobre essa relação da importância do inclinar o ouvido, da importância do ouvir. Ah, padre, mas você dizia para nós que é fundamental que a gente tenha, durante esse período da quaresma, um itinerário. E esse itinerário é próprio para nos indicar a escuta desta palavra. Veja bem, no segundo domingo agora da quaresma que nós passamos, no domingo passado, vocês ouviram a voz do Pai que dizia, este é o meu filho muito amado, o que é que diz mais? Escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Só que essa escuta que é pedida pelo Pai não é simplesmente a escuta da palavra que sai dos lábios de Jesus, porque Jesus, sendo ele a palavra, dizer escutai o que ele diz, na voz do Pai, teria uma significação bem mais profunda do segmento, da pertença, do estar junto, do abraçar, do querer junto a si. Então, vai tomando âmbitos maiores. E é isso que a gente vai conceber hoje, quando a gente fala da palavra enquanto vinda da parte de Deus, sendo criadora, e ao mesmo tempo, não somente sendo criadora, mas nos dando a possibilidade de um aprofundamento maior sobre essa realidade.
Isso é importante para nós, por quê? Porque o catequista faz o quê? O eco da palavra. A palavra original é uma palavra de evangelização. O que é que faz o catequista? O que é que faz a catequista? Pois não. Não? Alguém quis falar e não falou? Deixa eu ver quem foi. Só um xiste, como a gente diz, né? Foi só um xiste. Então, a palavra, ela vai nos indicar uma realidade própria. Que realidade é essa? Uma realidade de realização da vontade de Deus. Eu queria que cada um de vocês, enquanto catequistas que são, abrissem as suas Bíblias para nós no livro do Deuteronômio. É logo no início da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia. Então, se você tiver aí a sua palavra, se você tiver aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse para mim o 5º livro da Bíblia, que é o livro do Deuteronômio. O Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 12. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12. Deuteronômio 7, 12. É o 5º livro da Bíblia, fica fácil da gente logo olhar. Quem não estiver com a Bíblia por aí por perto, peço que tenhamos atenção na escuta, saibamos ouvir a leitura, que diz assim, eu vou estar lendo pela tradução da Bíblia da CNBB, que diz assim para nós. Se ouvires estes preceitos e os puseres fielmente em prática, o Senhor teu Deus guardará a teu respeito a aliança e a misericórdia que jurou aos teus pais. Para o homem e para a mulher da Bíblia, é importante que se diga, nós não temos de modo algum podemos assim dizer, uma servidão daquele que escuta em relação àquele que vê. Pelo contrário, para que eu possa ter a visão, segundo o relato bíblico, é necessário que eu tenha tido primeiro a audição, o ouvir, o escutar, como eu dizia anteriormente, o inclinar o ouvido, como uma criança que puxa na barra da calça ou da saia da mãe. Tem certas saias hoje em dia que as crianças teriam dificuldade de alcançar, mas mesmo assim, que puxa ali na barra da saia ou da calça do pai, o pai imediatamente se volta para a criança e se inclina. É essa a postura na Sagrada Escritura do inclinar o ouvido, do dar ouvidos, como a gente diz. O dar ouvidos parte dessa realidade. O dar ouvidos parte desse mote. E é importante que a gente veja aí, se ouvires estes preceitos e os puseres em prática, mais uma vez a gente diz, não é somente ouvir, não. É realizar o que ouviu. O termo ouvir, na língua hebraica, a gente diz ekev, ekev. Ekev é o ouvir, mas não uma audição morta. Não é o ouvir por um lado e sair pelo outro. Não é ter apenas um ouvido de mercador que ouve tudo ao seu redor e não discerne de onde a voz vem. Não.
Ekev, o ouvir, aí, o realmente escutar, significa mais do que ouvir. Tem uma outra relação profunda. Aquele que ouve deve sim, verdadeiramente ouvir, mas esse ouvir tem uma outra relação. Por exemplo, o verbo aí utilizado, embora o ekev seja o geral, mas é uma palavra em hebraico que a gente chama de lashmoa. Lashmoa. Lashmoa é da onde vem a palavra Shema em hebraico. Lashmoa significa Shema, que nós já conhecemos com mais frequência, que é o escuta Israel, escuta Shema Israel, Shema, ou escuta Israel. Essa escuta é pedida por Deus para nós para uma realidade. Primeiramente, para que nós ouçamos, sem dúvida. É para que eu a possa internalizar, é preciso que eu a primeiro tenha escutado. Eu a escute, eu a entenda, eu a internalize, e essa internalização vem com outro termo na Sagrada Escritura, que é o termo guardar. Então, Shema, que é ouvir, Shema, que também é escutar, daí onde vem o verbo lashmoa em hebraico, significa inclinar o ouvido, mas não simplesmente por querer dar ouvido, dar uma atençãozinha, não é isso. Mas é querer internalizar, é querer entender, é querer guardar. Guardar no sentido de poder realizar o quanto antes aquilo que eu quero justamente guardar. E isso é fundamental. Não é à toa que essa palavra da escuta, ela aparece muitas vezes no livro do Deuteronômio. É uma das maiores, podemos dizer, recorrências que existe dentro do livro, é justamente essa palavra, que é lashmoa, que dá a palavra para nós, shema, do escutar. Por quê? Porque são 92 vezes, é muita coisa. Falar 92 vezes escutar significa dizer que é um dos verbos que devem ser levados à ação com maior frequência, com maior presteza. Então, eu vou escutar essa palavra, eu vou realizá-la na minha vida, eu vou querer que ela se torne vida para mim, na medida em que, escutando esta palavra, na medida em que eu vou entendendo, em que eu vou guardando, em que eu vou internalizando e, obviamente, que eu vou obedecendo. Tudo isso é significação para Shema. Tudo isso é significação do verbo originário que dá a palavra Shema, que é lashmoa. Então, automaticamente, se eu digo lishmoa, se eu digo lishmoa, eu estou dizendo que eu quero entender, eu quero compreender, eu quero guardar, eu quero obedecer, além de escutar. Além de escutar. Então, eu não tenho apenas a tradução de escuta, como alguém que ouve alguma coisa, um chamado e se volta para ver de onde você vê. Não. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar me colocando na disposição de realizar aquilo que eu ouvi. Por isso que isso é muito importante. Se ouvires, ou melhor dizendo, se você chegar a ouvir essa voz, como no Salmo 94, se hoje escutar, se hoje ouvires a voz de Deus, não feche o vosso coração, diz o Salmo. Então, é dentro desse mesmo princípio. Se ouvires, diz o versículo 12 do capítulo 5, aliás, do capítulo 7, melhor dizendo, do livro do Deuteronômio. Deuteronômio 7, 12. Diz:
se ouvires estes preceitos e os puseres fielmente em prática, o Senhor teu Deus, interessante que aí, quando fala o Senhor teu Deus, é o nome, o tetragrama sagrado, aquele nome que não pode ser pronunciado, porque é o próprio nome de Deus, e que eles colocavam em textos muito importantes. Então, aí, aquele que não pode ser nomeado, aquele que não pode ser falado, que é teu Deus, guardará a teu respeito a aliança. E o que é a aliança? É muito simples. A aliança é: ele será o meu Deus, e eu serei o seu povo. Ele será o meu Deus, e eu serei o seu povo. No momento em que isso acontece, tudo na minha vida se transforma. Por quê? Porque Deus será fiel à sua promessa para nós. É por isso que aí a palavra utilizada no texto original é ha-hesed, tão conhecida nossa, né? Hesed, que é a misericórdia, que é a graça, que é o favor vindo da parte de Deus. Se eu escutar, se eu obedecer, se eu entender, se eu guardar essa palavra, Deus vai usar de misericórdia comigo, vai me dar o seu favor, vai cumprir a sua promessa para mim, sendo o Deus da minha vida. E isso é fundamental. E isso é fundamental. Então, essa inclinação do ouvido é fundamental, é imperativo que eu tenho. Eu não posso ficar dessa maneira. Eu não posso agir dessa forma. Deus precisa, me falando, eu devo escutá-lo. Eu devo me inclinar para ouvir a sua voz. Por isso que, normalmente, até mesmo em língua portuguesa, tudo bem que, quase vez por outra, a gente utiliza ouvir no mesmo sentido de escutar. Aqui mesmo a gente já estava falando nisso. Estava falando muito no ouvir, no ouvir, no ouvir. Qualquer pessoa ouve, mas, biblicamente, escutar é para poucos, que é ouvir e praticar o que ouviu. Ouvir e realizar o que ouviu. Então, isso é fundamental. E para quem justamente ouve, tem uma recompensa, tem um prêmio. Que prêmio é esse? O prêmio é aquilo que Deus me prometeu vai acontecer, vai se realizar. E o que é que ele me prometeu? De ser o meu Deus. Para ser o meu Deus, ele há de me proteger, ele há de cuidar de mim, ele há de fazer a sua vida acontecer na minha vida. Pois não, alguém perguntava ou dizia alguma coisa? Era o Tiago, se eu não me engano, não sei. Não sei. Eu acho que foi, como eu estava dizendo antes, às vezes a gente, mexendo ali no celular, alguma coisinha, a gente liga o microfone. Bem, até aí tudo bem, né? O grande valor que nós devemos dar a isso, a valoração real que a gente deve dar à escuta. Isso a gente faz por quê? Porque no mundo semita, eu já tinha falado antes para vocês, quando certa vez eu dei para vocês a espiritualidade do chamado, a espiritualidade da palavra, a espiritualidade da palavra para ser ouvida. Certa vez eu me lembro que eu falei para vocês dessa mesma espiritualidade e que eu dizia para vocês que a espiritualidade do povo judeu, ligado às Sagradas Escrituras, ela é uma espiritualidade do ouvido, ela é uma espiritualidade da escuta, ela não é uma espiritualidade da fala. Para o povo é mais importante ouvir do que falar. O povo da Bíblia, claro. Para o povo da Sagrada Escritura é mais importante ouvir do que falar.
Por quê? Porque na fala não está implícita uma ação ainda, mas na escuta, enquanto escuta de Deus, está implícita uma ação. No momento em que eu escuto a Deus, Deus realiza para mim a sua graça. No momento em que eu falo com Deus, Deus realiza em mim aquilo que ele me prometeu. E isso é fundamental. E isso é importantíssimo que nós tenhamos diante dos olhos. Deus é aquele que se dá para mim integralmente, na medida em que eu realizo aquilo que ele me falou, na medida em que ele me diz o que ele falou. O mundo grego, por exemplo, o mundo grego, nós temos o inverso. No mundo grego, no caso, no mundo greco-romano, o importante não é ouvir, o importante é ouvir. O importante é a sensibilidade tangível, é aquilo que eu toco. E que nós, infelizmente, fomos muito influenciados por isso. É importante ter um objeto que eu possa ver. É importante ter um objeto que eu possa tocar. E essa será sempre a grande tentação da pessoa humana, fazer a substituição da audição pela visão. Vocês são, talvez, não todos, mas uma boa parte da minha geração que deve ter ouvido falar num desenho antigo e famoso que existia no período da minha infância e juventude, que se chamavam os Thundercats, né? Talvez devam ter ouvido falar. Os Thundercats. Quem eram esses Thundercats? Segundo o desenho, que era ficção, era um grupo de gente que tinha tipo o DNA de gatos, de felinos, e que por isso tinham os poderes especiais para lutar contra o mal. Era mais ou menos isso. Por isso que eles se chamavam os gatos trovões, né? Os Thundercats. Por causa dessa realidade, é interessante que tinha o chefe deles, que era chamado de Lion. Eu não sei se algum lembra, só quem foi da minha geração que talvez lembre. Tinha o Lion, e ele tinha uma espada que ele colocava entre os olhos, e ele tinha uma fala assim: dê-me a visão além do alcance. Ele se utilizava. Dê-me uma visão além do alcance. É isso que a escuta faz na escritura. A escuta nos dá uma visão além do alcance. Por isso que, para poder ver, é necessário escutar. Para poder ter a sensibilidade da visão, é necessário eu ter escutado a Deus. É necessário eu ter inclinado o meu coração para Deus. É necessário que Deus tenha sido aquele que me deu o seu favor. E é por isso que nós vemos que o mundo grego, olha, é do meu tempo, aí a Mara está dizendo aí, né? É do tempo dela. Graças a Deus que eu não sou o único velho aqui, né? Então, nessa situação, velho aí no bom sentido, viu, Yamar? Porque no sentido da experiência, pelo amor de Jesus, né? A gente acumula juventude. Então, nesse sentido, por causa dessa relação, a gente vai ver que a obediência, a escuta, o inclinar o ouvido, nos dá a visão além do alcance. Por que que na visão do povo foi proibido, por exemplo, num determinado momento, esculturas, pinturas? Por quê? Porque se poderia tirar a atenção extrema à palavra e colocá-la num falso ídolo, e colocá-la numa escultura. Era essa a noção. Nós, infelizmente, como cristãos, nós fomos muito influenciados pelo mundo greco-romano. Muito. Exemplo concreto. A gente costuma, pela nossa vida, a gente costuma, por assim dizer, ser, como é que nós diríamos?
nós costumamos valorar muito a visão. A gente precisa ver, a gente precisa tá vendo e tá tocando. Nós, com certeza, sempre víamos os romeiros, as romeiras, o povo mais simples, quando ele vai para a festa de um determinado santo, ele quer tocar no santo, ele quer segurar o pé do santo. Ele quer, lá em Roma mesmo, tem uma famosa imagem de São Pedro sentado na cátedra. O pobre foi feito eu acho que é bronze, todo em bronze. Mas ele praticamente não tem mais nem pé. De tanto o pessoal passar a mão no pé dele, de passar a mão no pé dele, automaticamente o pé já foi quase embora de São Pedro. De tanto o pessoal fazer isso. Nós somos o pessoal que segura, nós somos o pessoal que vê, nós somos o pessoal que coloca a mão. E por isso, por quê? Porque a nossa visão ela foi muito influenciada pelos gregos. O que era importante para os gregos era a escultura, você fazer obras de arte que poderia ver aquilo que se esculpiu, era a arquitetura. Então, por isso, a matemática se desenvolveu. Então, os prédios, as estátuas, aquilo que se podia ver, pintar, os azulejos, isso estava diretamente ligado ao mundo romano, ao mundo grego. Para o mundo semita, quer dizer, para o mundo do povo de Jesus, não acontecia dessa forma, não. Para o mundo do povo de Jesus, acontecia da importância da escuta, acontecia da importância do inclinar o ouvido, do querer fazer a vontade de Deus, do realizar o Shema. O Shema não é só escuta, o Shema é escuta, aquilo que eu dizia antes. O Shema é escuta, é compreensão, é entendimento, é eu poder guardar, é eu poder obedecer. Então, isso era valorado pelo povo de Israel. Mas o tocar, o ver, não era. Não era tão valorado assim. Pelo contrário, era considerado extremamente secundário, porque eles diziam que a visão se acaba logo, a escuta não. A escuta não. E a escuta não se acaba logo por quê? Porque eu vou meditar, porque eu vou rezar, porque eu vou contemplar aquilo que eu escutei. Por isso que a Lexio, ela tem uma postura extremamente judaica. Alexio, embora seja Lexio, mas na verdade se enfatiza muito a meditácio, a orácio e a contemplácio. A meditação, a oração e a contemplação que leva à ação. Pronto. Dentro dessa perspectiva, aí eu tenho a importância da Lexio. Por quê? Porque o que vem dar sentido àquilo que eu li será aquilo que eu trabalhei, executei, realizei depois de ter meditado, rezado e contemplado. É isso. Aí eu vou ver que a palavra em si, ela vai para além. Então, eu tenho uma visão para além do alcance do que eu estou lendo. Então, eu vou ver para além disso que me está sendo dito na palavra. E isso é fundamental. O mundo semita, a importância está onde? No ouvir essa palavra. No ouvir essa palavra. Isso é fundamental. Deixa eu mudar aqui o meu roteirozinho para que a gente possa dar continuidade. Bem, dentro desse sentido, meus irmãos e irmãs, a gente pode dizer que Deus tem uma relação íntima com a escuta. Deus é aquele que se faz compreender pela escuta. E não é à toa que Jesus, ele no Evangelho de João, ele é chamado de palavra. Ele é chamado de palavra. Porque a palavra deve ser o quê? Ouvida. Mas não somente ouvida, como entendida, como internalizada, como realizada, como obedecida.
Então, Jesus é palavra de Deus no cumprimento mais profundo do que é a escuta. Dizer que nós devemos, como dizia Deus no domingo passado, escutem-no. Este é o meu filho muito amado. Escutai o que ele diz. Não era só o ouvir, era o entender, era o internalizar, era o guardar, no sentido do segmento, e era também a realização daquilo que ele me diria, pela obediência. Lembrando que também o termo obediência no latim significa dar ouvidos. Em outras palavras, escutar. Obedece aquele que escutou. Obedece aquele que escutou. Quantas vezes talvez vocês não tenham ouvido os pais de vocês dizendo assim, menina, essa menina está fazendo ouvido de mercador. Ela não está ouvindo não, o que eu estou dizendo não. Aí chega a mãe da gente para a gente e diz assim, menino, vem me diz uma coisa, a tua cara não treme não, quando eu te peço para tu fazer uma coisa, tu não faz. Não era assim? A tua cara não treme não. Eu estava te pedindo para tu fazer uma coisa, tu não fez para mim, tu não estava me escutando não, tu não me escutou não. A escuta está relacionada a quê? A obediência. Ab audire, que são as palavras que dá para nós a palavra obediência, significa inclinar o ouvido. É a história daquele pai que, como eu dizia há pouco, se inclinava para ouvir o que é que o filho quer dizer. Papai, eu quero um chocolate. Tem até mãe que agora, meu Deus do céu, pelo preço dos ovos de Páscoa que vai surgir agora nessa Páscoa, já entra com o menino nos braços, tapando os olhos do menino, porque para ele não pedir ovo de Páscoa, né? Entra dentro do supermercado, e já estavam dizendo entre nós que o botijão a gás está tão caro que parece que tem um ovo de Páscoa já vem dentro do botijão de gás como um prêmio. Para quem comprar um botijão de gás, ganha um ovo de Páscoa. De tão caro, meu Deus, onde vamos parar? Assim mesmo. Dentro dessa perspectiva, a gente vai poder perceber isso. Jesus, ele é palavra do Pai, palavra que deva ser ouvida, palavra que deva ser escutada, palavra que deva ser internalizada e, por isso, cumprida na vida. E como é a nossa relação com Deus? Através de Jesus. Como é? Lá no começo do livro do Gênesis, diz que Deus criou tudo a partir da sua palavra. Foi a palavra criadora de Deus que fez tudo. Em hebraico, tem a famosa, o famoso termo dabar. Dabar é a palavra criadora de Deus. Dabar é a palavra criadora de Deus. E esta dabar, ela acontece para nós de forma poderosa, bará, né? Elohim bará, quer dizer, ele realiza, ele cumpre, ele executa, ele torna presente o que antes não existia. Então, a figura da palavra está presente lá no Gênesis. Não foi à toa que depois o evangelista São João, ou o autor do Evangelho de João, como a gente o queira dizer, vai dizer para nós o seguinte: no princípio era a palavra. Era a palavra. A gente traduziu assim, né, para o português. Mas no original em grego, como está lá no Evangelho de João, diz a palavra logos. E o que era esse logos? Para os antigos, deixa eu ver, para os antigos existia um grande pensador estoicista que se chamava Zenon. E esse grande pensador chamado Zenon dizia que existia algo, uma força maior, que tudo criava, uma inteligência superior que tudo colocava em ordem, que realizava tudo de uma forma ordenada e poderosa, diziam justamente os estoicos. E aí tudo isso, né, que era produzido, que era pensado
acontecia de uma forma ordenada, sistemática, boa, dizia o Zenon, ou Zena, como muitas vezes alguns chamam na literatura. E este Zeno, Zenon, ele, como um dos grandes pensadores dessa corrente grega de pensamento, que é chamada de estoicismo, eu não vou nem dizer por quê, porque senão a gente foge muito do contexto, dizia que existia essa força. E essa força tinha um nome. E essa força se chamava Logos. Logos. Ah, aí a gente viu a inteligência do autor do Evangelho que tem o nome de João. O autor do Evangelho de João, ele vem a dizer assim: já sei como eu vou pegar os gregos, já sei como eu vou tocar a vida dos gregos. Eu vou dizer para que eles compreendam que essa força toda poderosa que eles chamam de Logos é Deus. Porque se eu assim fizer, vai ser compreensível para eles saber quem é Jesus. E aí, como é que ele começa o evangelho dele? Ele começa justamente em arché hologos. No princípio era o Logos. Quer dizer, os gregos devem ter ficado, bem, ele está anunciando dentro da nossa linguagem, ele está falando dentro daquilo que a gente compreende. Se a força motriz que faz com que o cachorro lata, com que o gato mie, e que a velha fique debaixo da cama, é poderosa assim, então, se isso acontece, e se no princípio esse logos estava, eu vou ouvir esse camarada, eu vou inclinar o meu ouvido para tentar escutar o que ele diz. O autor do Evangelho de João foi de uma inteligência fora de série, porque existia um pessoal no começo do cristianismo que achava que poderia chegar a Deus só pelo conhecimento, sem a graça. E esse pessoal começou a ser chamado de gnóstico, porque vinha do nome gnose, em grego, que significava conhecimento. Em outras palavras, eles achavam que podia se salvar, perdão, essas coisas. Eles achavam que poderiam se salvar sem, achavam que poderiam se salvar sem, é porque o celular falou aqui, aí destruiu um pouco o meu raciocínio aqui. A salvação viria pelo conhecimento, a salvação viria pelo termo que eu conheço. Aquilo que eu conheço vai me salvar. Só que salvação não vem pelo conhecimento. Não é pelo conhecimento que ninguém se salva. Não é por ter lido a Bíblia 25 vezes que alguém vai se salvar. Não, se salva pela graça. Porque Deus se inclinou para a pessoa. É isso que traz a salvação. E essa mesma salvação já nos foi conseguida onde? Em Jesus, nosso Senhor. Está aqui a cruz para mostrar. Está aqui a cruz para mostrar aqui em cima. Então, na morte e ressurreição de Jesus, nós obtemos a salvação. Não deveremos perdê-la. Então, é essa a postura que se tem quando a gente pensa no Logos. O Logos é verdadeiramente para os gregos essa força motriz. Mas aí o Evangelho de João diz assim: no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Ele estava no princípio quando tudo foi feito. E nada do que foi feito teria sido feito se não tivesse sido ele. Então, ele se apropria para dizer que esse Logos é Deus, e esse Logos, que é uma palavra criadora para os gregos, veio habitar entre nós. E esse Logos, na visão joanina, ele identifica com Jesus. Era isso que fazia a diferença. E foi por causa de palavras como essa, Logos, que o Evangelho de João não foi logo tido como inspirado ou revelado por Deus. Por quê? Porque naquela época, para um determinado escrito ser revelado por Deus, não podia ter nenhum tipo de escrito
tido como contrário a Deus, ou que se colocasse dentro do mundo pagão. E a palavra logos era algo própria das culturas e do culto feito no ambiente grego. E naquela situação era imperativo que não se misturasse. Por isso que demorou tanto tempo para o Evangelho de João e as cartas de João entrarem para a lista dos livros tidos como inspirados e revelados por Deus, porque achavam que poderiam ser escritos que tinham sido influenciados por esses gnósticos, que tinham uma visão contrária a Deus e que eram considerados até heréticos. Então, por causa disso, descartaram durante muito tempo. Mas tinha sido, como é que dizem os mais jovens hoje em dia, eles tinha sido uma sacada inteligentíssima do autor do Evangelho, para fazer com que os gregos se aproximassem de Jesus, para fazer com que os gregos tivessem próximos a Jesus e escutassem a sua voz. Essa força, essa luz, esse logos, diz o Roberto Carlos, eu gosto muito quando ele diz isso, só pode ser Jesus. É isso que o autor do Evangelho diz para nós. Esses estoicos, né? Esses estoicos, eles vêm a dizer que essa palavra ela vai ser internalizada na pessoa. É isso. E aí foi traduzida para nós como palavra. E a palavra se fez carne. Se o mais importante na Escritura era ouvir a Deus, Deus tornou a sua palavra vivo entre nós em Jesus. Ou como diríamos, viva, né? Mas eu quis fazer a concordância com Jesus. E aquela palavra de Deus se tornou viva entre nós. Onde? Não, onde não? Em quem? Se tornou viva em Jesus. E se a palavra se tornou viva em Jesus, o que é que o Pai quer tornando Jesus presente entre nós, que é a sua palavra? Aquilo que a gente ouvia no domingo passado. Está aí o meu filho, escutai o que ele diz. Porque o que ele diz é o que mesmo? É a própria palavra do Pai. É a própria palavra de Deus, porque ele é palavra de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, diz. E nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. A gente vai já chegar nessa passagem, porque a gente tem uma coisinha ainda a falar sobre essa questão da palavra. Ainda temos um tempinho. Essa relação é interessante a gente poder perceber, porque a palavra é também quem o diz. Quando você diz assim, fulano não tem palavra, vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Ah, não, fulano não tem palavra. Ele diz e não faz aquilo que ele disse que ia fazer. Ele não tem palavra, não. Antigamente, você empenhava a sua palavra aqui no Brasil, para quem tinha bigode, né? Tirava um fio do bigode e dava para a pessoa, para dizer que a sua palavra estava empenhada. Aí a outra pessoa pegava e colocava aquele fio de bigode dentro de um livro, para que no momento em que o homem cumprisse a sua palavra, ele abria o livro e ele pegava o fio do seu bigode de volta. Se ele assim não o fizesse, ele, que tinha o fio de bigode dele, diria, olha, você não cumpriu a sua palavra. Você não cumpriu a sua palavra. Você me deu a sua palavra, mas não cumpriu. A palavra é a pessoa. A pessoa é a palavra. Então, por isso que nós dizemos que Jesus e o Pai são um, porque a palavra de Deus e Deus é a mesma coisa. Se eu estou falando aqui para vocês, a minha palavra sou eu, e eu sou a minha palavra. Assim, quando vocês falam, quando vocês se comunicam,
O jeito de ser de vocês, o como vocês se comunicam e a palavra de vocês é vocês. É cada um de vocês. Cada uma de vocês. Então, mais do que nunca, isso tem que ficar concreto na nossa mente. A palavra de Deus é Deus, e por isso deve ser adorada, e por isso deve ser amada, porque é Deus, é Deus. É essa a noção que a gente vai ter e que o povo de Israel, desde o seu começo, sempre teve. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então, se eu desobedeço a esta palavra, eu estou desobedecendo a quem? A Deus. A Deus que me mandou. É por isso que essa palavra que se diz dabar em hebraico, no dialeto que Jesus falava, que era o aramaico, se diz manha, manha, ou alguns diz, manha não, perdão, menha, menha, ou então membra, membra, é melhor membra. Membra em aramaico é justamente essa palavra que é dita, que é escutada, que é confirmada, guardada, que é obedecida, que é seguida, que é experimentada. Por isso, não é só pelo ouvido, mas é por tudo que acontece na vida da gente. Como é que a gente pode dizer que a palavra de Deus é Deus? Para a gente compreender a relação de Jesus com o Pai, é muito importante que a gente compreenda a relação de Abraão com Isaac. De Abraão com Isaac. A relação de Abraão com Isaac era uma relação tão íntima que vejam o que eu quero dizer para vocês. É isso que a gente vai poder ver agora. Eu até peguei umas observações aqui na Sagrada Escritura para dizer o quanto Abraão era próximo de Isaac. No capítulo 20 a 21 do livro do Gênesis, a gente tem as coisas que são tanto de Abraão como de Isaac, seu filho. Vocês lembram do Isaac, né? Aquele menino que foi amarrado, ia ser sacrificado, aí veio um anjo e disse assim, sacrifica não, Abraão, tá aqui um carneiro para tu sacrificar no lugar dele. Aí o Abraão já tinha sacrificado no coração, mas não sacrificou de fato sobre a pedra. E aí tomou o carneiro e eles sacrificaram. Bem, era o filho muito amado de Abraão, o filho unigênito de Abraão. No capítulo 20 a 21, a gente vai poder ver que depois desses dois capítulos do livro do Gênesis, existe praticamente uma cópia deles num capítulo que vem depois, que é o capítulo 26. No capítulo 26, a gente tem praticamente a mesma coisa que foi dita no capítulo 20 e no capítulo 21, só que com outras palavras. Por exemplo, aquilo que Isaac faz, Abraão já tinha feito antes. Era como se dissesse assim, engraçado, gente. O que um é, o outro é. A maioria dos rabinos em Israel dizem assim, não, ele não é Isaac, não. Ele é Abraão Júnior, ele é Abraão Filho. Por quê? Porque ele é tão parecido com o pai dele que praticamente quem vê o Abraão, vê o Isaac. E quem vê o Isaac, vê o Abraão. Vocês não lembram daquela famosa passagem do Evangelho em que Jesus diz assim para Filipe, Filipe, quando o Filipe diz assim para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Filipe não diz assim, não é? Para Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí o que é que Jesus diz? Mas Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece? Quem viu a mim, Filipe, viu ao Pai. Eu vou já citar um escrito que existia na época de Jesus, e que tudo leva a crer que quando ele respondeu isso para Filipe no Evangelho de João, ele talvez tivesse pensado nessa passagem que existia num livro judeu na época dele, que se chamava o Talmud Babilônico.
porque se dizia de Abraão o seguinte: a aparência de Abraão com Isaque era tão grande que não tinha quem visse o Isaque que não dissesse assim, mas é filho de Abraão. Não tinha quem olhasse para o Isaque e que não dissesse, menino, só pode ser o filho de Abraão. De tão parecidos que eles eram, de tão parecidos que eles eram. E esse Talmud, que é um comentário que se faz à Bíblia dos judeus, e muito antigo, porque inclusive é do tempo depois que o pessoal veio da Babilônia, por isso que ele se chama de Talmud babilônico, ele vem a dizer até mais. É por isso que aquele que falava com Isaac estava falando com Abraão. E aquele que falava com Abraão estaria falando com Isaac. Aí a gente vai poder perceber nessa leitura desse escrito antigo que tudo leva a crer que Jesus conhecia isso. E tudo leva a crer que o Evangelho de João se apropriou disso. E de imediato disse para o Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai. E sabe o que quer dizer a palavra Abraão, né? A palavra Abraão vem do termo Abá. Abá significa o quê? Pai, não é? Quem via o Isaque, via o pai, via Abraão, que era pai de todos os israelitas. E quem via Jesus, via quem? Opa, perdão, caiu aqui. Opa, foi o tripé, que a você me deu, o bicho caiu aqui. Agora deu certo. Quem vê a Abraão, vê o Isaque. Quem vê o Isaque, vê Abraão. Ah, mas isso é só da aparência, eles não tinham mais do que isso, não. Tinha. O texto bíblico lá do Gênesis, do 20 ao 22, e também no capítulo 26, vem a dizer justamente o seguinte: no capítulo, no capítulo 22, a promessa que foi feita a Abraão, lá no capítulo 12, é a mesma que é feita também para Isaac. Olha, Isaac, você vai ter uma posteridade, você vai ter uma terra, você vai ter aquilo que eu, em outras palavras, aquilo que eu prometi para o Abraão, estou prometendo para você. Era uma réplica, era uma xerox, que aconteceu com Abraão, acontecia agora com o Isaac. É tão xerox que eu peguei aqui ainda outros termos. Por exemplo, Abraão, ele peregrinou para um local chamado Gerar. Gerar. Pois bem, Isaac também peregrinou para Gerar. Abraão, por exemplo, teve a promessa da posteridade. Isaac também teve a promessa da posteridade. Abraão mentiu que a sua esposa era sua esposa. Disse que ela era irmã dele. Isaac fez do mesmo jeito. Quando vai apresentar Rebeca, diz para Rebeca, olha, Rebeca, vamos aqui entre nós, você vai ser a minha irmã. Do mesmo jeito que o Abraão fez, o Isaac também fez. Quem via o Abraão, via o Isaac. Então, a palavra também, ela identifica aquele de onde ela vem. Ela é o caráter daquele de onde ela vem. Se a palavra vem de Deus, ela é Deus para nós. Ela é também Deus, porque não é palavra qualquer, mas é a representatividade extrema do próprio Deus. Ambos, por exemplo, tanto Isaac como Abraão, eles têm problemas com seus poços. Vocês lembram, sabem que a terra era uma terra deserta, uma terra cheia de desertos, de área infértil. Pois muito bem, a gente vai poder ver aí também que o Abraão teve uma dificuldade grande com os seus poços. Abraão peregrinou para a terra, peregrinou. Isaac também peregrinou. Abraão teve dificuldade com seus poços, então Isaac também teve dificuldade com seus poços. Quando Abraão foi sacrificar Isaac,
ele não estava sacrificando só o Isaac, ele estava se sacrificando por Deus. Se um era a imagem especular, ou melhor, se um era a imagem de espelho do outro, a ponto de que quem via o Isaac dizia que já era filho de Abraão, a gente encontra tanto isso no shopping, né? Eu me lembro tanto quando eu ia sair com a minha mãe, aí encontrava aquelas amigas da minha mãe que sempre diziam a mesma história para mim. Menino, esse é o teu menino, não é? É aquela velha história. Esse é o teu menino? Aí a mamãe diz, como ele está grande. Claro, eu não estava nem anão, né? Tinha que crescer, como é que eu não ia? Aí, como ele está grande. Aí, logo depois dizia, menino, mas ele é a cara do Chiquinho, que era meu pai, que se chamava Francisco, e que carinhosamente pelos amigos era chamado de Chiquinho. Ele é a cara do Chiquinho, meu pai, mas o que importava era ter saúde, né? Então, ele é a cara do Chiquinho, menino, que coisa impressionante, era o que se dizia do Abraão. O Abraão, aliás, o Isaac, melhor dizendo, tinha o rosto de Abraão, tinha as feições de Abraão. O que Abraão fazia, Isaac também fazia. Então, é por isso que a gente vai compreender aquela fala justamente de Jesus no Evangelho, falando com Filipe, no capítulo 14, dizendo assim, Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, baseado nessas palavras do Gênesis, baseado naquilo que se sabe sobre a história de Abraão e de Isaac. Então, para a gente poder ver como é parecida. Sabe onde é que foi que aconteceu o sacrifício de Abraão? Aonde era o templo de Jerusalém. Sobre aquele templo, sobre aquela rocha em que existe lá no templo de Jerusalém, existia até ser destruído, mas o local até hoje existe, onde estava, aonde tinha aquela pedra foi construído o templo de Jerusalém. E sabe onde foi que Jesus morreu? Exatamente pregado atrás do templo. Fora das muralhas de Jerusalém, atrás do templo, ali tinha um montezinho chamado Gólgota, que significava caveira. Pronto. Até isso, os evangelhos fizeram questão de dizer, olha, assim como Abraão foi sacrificar o filho, assim Deus não poupou o seu próprio filho. Assim como Abraão foi levar o filho para imolar a Deus, e na verdade foi ele que se imolou, assim a gente também vê o Pai em Jesus se imolando. Por isso que existe um grande teólogo da igreja, jesuíta, que se chama Karl Rahner, e Karl Rahner, como a gente chama, que ele fala na morte de Deus. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, também o Pai com ele morre, entre aspas. Claro que a gente vai estar vendo isso mais numa comparação, etc. Mas o Pai também está ali, junto. Então, é essa relação. Abraão ia para um lugar, Isaac também ia. Abraão fazia tal coisa, Isaac também fazia. Isaac é o novo Abraão. E por isso, a gente vai ver, por exemplo, que a gente ouve essa história. Quem vê o pai, vê o filho. E quem vê o filho, vê, obviamente, o pai. Abraão e Isaac. Diz o capítulo 14 do Evangelho de João, e eu queria que, se você pudesse, tomasse agora comigo, só para a gente tá dando uma fechada nisso, acerca da palavra. Capítulo 14 do Evangelho de João. João é o quarto evangelho, então é o quarto livro do Novo Testamento. Então, João, no capítulo 14, a partir do versículo 7, no capítulo 14, a partir do versículo 7, vem a dizer, como disse certa vez lá o Talmud da Babilônia, número 84, no verso
desse livro famoso, diz assim exatamente, que quem via Isaac dizia, esse só pode ser filho de Abraão. Esse só pode ser filho de Abraão. E dizia para todos. Por isso, ao pé da letra se diz assim, por isso todos diziam quando viam Isaac, Abraão gerou Isaac, de modo que quem quisesse falar com Abraão, era só falar com Isaac. E quem quisesse falar com Isaac, era só falar com Abraão. A relação de Abraão e Isaac era tão íntima que passou a ser um exemplo da relação de Jesus com o Pai, com Deus Pai. E essa a relação. Por isso que Abraão também se chama pai. Ele passou a se chamar Abraão, porque Abraão vem de Abá, de Avi, que é pai, Então, o filho, que é Isaac, se relaciona muito bem com o pai, que é Abraão, e vice-versa. E aí a gente vê aí no capítulo 14, no versículo 7. Se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e tendes visto, disse Jesus. Ele está dizendo para os discípulos isso, não foi só para Filipe, não. Ele está dizendo assim, se vocês me conhecessem, conheceriam o meu Pai. Por quê? Porque Jesus é o quê da parte do Pai? A palavra. Não é assim? Jesus não é a palavra do Pai? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra do Pai veio entre nós. Para quê? Para ser ouvida, para ser seguida, para ser obedecida. Este é o meu filho muito amado, ouvi o que ele diz. Porque, em última instância, o Pai está dizendo assim, se vocês ouvirem o que ele diz, vocês estarão me ouvindo. Se vocês ouvirem o que ele está dizendo, vocês estarão ouvindo o que eu estou dizendo. Se vocês obedecerem à palavra dele, vocês estarão obedecendo a mim, porque ele é a minha palavra. Ele é a palavra que saiu dos meus lábios e do meu coração. Então, Jesus diz aqui, abertamente, Jesus diz aqui, se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. E desde já o conheceis, porque o tendes visto. Onde é que a gente via o Pai? Na época de Jesus, quando presente, olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Pai. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu deixo de ver o Pai. É simples. É simples. O evangelho é muito simples nesse sentido. E aí é onde vem a famosa palavra do Filipe. Mas, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que é que o Filipe estava querendo quando estava dizendo isso? Ele queria ter uma experiência teofânica, quer dizer, uma coisa da glória de Deus aparecer para ele, a exemplo da sarça que queimou no deserto para Moisés, enfim. Então, isso era que era importantíssimo. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês é, a palavra de Deus, ela é para ser ouvida. E se vocês fizerem com que aqueles que são catequizados, com a ajuda de vocês, eu acredito que, em última instância, se a palavra é de Deus e a gente só provoca o eco porque é catequista, o eco que a gente quer provocar é de quem? De Deus. Então, é Deus quem vai mudar a vida da pessoa. Então, não fiquem batendo sempre no peito, achando que foi culpa de vocês, da criaturinha que vocês se esmeraram para poder educar na fé, ela não abraçou muito aquilo que vocês disseram e hoje está em outra vida. Não. Em última instância, ela teve a oportunidade de ouvir a palavra, mas ela só poderia ouvir da parte de vocês. Caberia a ela o quê? Internalizar, seguir, obedecer e realizar. Por isso que existe a catequese. Então, mais do que nunca, o que é que eu quero com a catequese? Fazer com que escutem a Jesus. Porque escutando a Jesus, se vai poder escutar a Deus. Escutando a Jesus, se vai poder obedecer a Deus. Escutando a Jesus, se vai poder o quê? Receber a graça de Deus. Porque o que é que dizia no texto que nós líamos lá do Deuteronômio no início dessa minha fala? Dizia para nós que era importante que nós puséssemos a escuta, ouvirei. Se ouvires a voz de Deus, ele vai usar de misericórdia com você
Ele vai usar da sua graça com você. Você será recompensado pela escuta. Talvez não como uma recompensa de um toma lá da cá, mas como uma experiência da consequência boa que vem do escutar a Deus. Eu serei recompensado nem tanto porque Deus me recompensará. Eu serei recompensado porque está implícito viver bem quando a gente ouve a Deus. Quem ouve justamente a Deus poderá me fazer viver bem. Quando eu falo viver bem, eu não estou falando com dinheiro, com saúde, não. Eu posso muito bem não ter nada disso e viver muito bem. Viver muito bem. Era aquela velha história do pastor que chegou para a mulher do culto e disse assim: minha filha, eu vou lhe tirar dessa sua cadeira de rodas hoje, porque Jesus quer. Aí ela disse assim: mas isso não me interessa. Estou muito bem, pastor. É necessário que a gente perceba que o estar bem não é um estar bem apenas exterior, mas é um estar bem interiormente. Então, o escutar a palavra de Deus me vai fazer melhor, me vai fazer agraciado por Deus, não para que eu conquiste mais coisas, mas sim como consequência da escuta que eu fiz de Deus. Escutar a Deus faz bem. É igual a beber água. É igual a beber água. Não sei se vocês já beberam, eu vou até beber agora. Né? Igual a beber água. Se a gente não bebe água, não adianta. A gente vai passar mal. Então, do mesmo jeito, escutar a palavra de Deus tem uma consequência, que é realizar a palavra na vida da gente. E por último mesmo, já praticamente quase encerrando, quando eu falava tudo isso, era para dizer que Jesus é a palavra do Pai, que nós devemos escutar essa palavra, e que nós, como catequistas, todos nós o somos, ou pela própria vocação do batismo, que é levar a fé às outras pessoas, fazer ecoar a vontade de Deus para as outras pessoas, é fundamental que eu me dê conta de uma realidade. A minha função na catequese é levar as pessoas a terem uma experiência de escuta da palavra, de escutar, entender, internalizar a palavra, obedecê-la e cumpri-la. Então, é isso que a gente tem que fazer. Daremos o nosso melhor para isso? Com certeza. Temos esses estudos difíceis com o Padre Fabrício, que a gente explica, Maravilhoso. não entende muita coisa, mas Maravilhoso. a gente quer fazer com que isso... Então, Jesus é a palavra do Pai. E Jesus, sendo a palavra do Pai, eu tenho que levar Jesus para as pessoas. E fazendo com que as pessoas sigam Jesus, aí eu vou me dar conta, graças a Deus. A minha função no mundo foi essa. De quê? De levar as pessoas a escutarem Deus, a entenderem Deus, a internalizarem Deus, a seguirem Deus e realizar Deus na sua vida, pela fraternidade, pelo perdão, pelo amor que me é pedido nessa palavra. Não foi à toa que o Evangelho de João nos diz: a palavra se fez carne. Deus estava tão cansado, Deus não tenta de dizer assim, mas é como eu sinto. Deus estava tão cansado de falar para nós na maneira dele, que ele disse assim: pois bem, eu me rendo, e seja na maneira de vocês, que vocês precisam ver, pois pronto, vai se tornar gente, vai se tornar pessoa como você, para você depois não dizer que não seguiu porque não conseguia ver, porque não conseguia tocar, porque não conseguia ouvir com os ouvidos mesmo, pois vai se tornar gente. E a palavra se fez carne, se encarnou e habitou no meio de nós e virou nossa vizinha. Por isso que vendo a Jesus, que escutando a Jesus, eu escutarei a Deus. Que escutando a Jesus, eu verei a Deus. Do mesmo jeito, como quem olhava para Isaac, olhava para Abraão. E quem olha para Jesus, vê o Pai. Amém? Amém. Maravilhoso, Padre. Excelente. Hoje eu dei uma aprofundadinha maior,
mas eu acho que deu para compreender, eu acho, né? Qualquer coisa, vocês podem depois fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, mas é tão fundamental que a gente chegue a essas conclusões, porque é fundamental que a gente compreenda a nossa fé no seu profundo. E fazer as ligações entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente que já viu livro por livro, a gente que já foi vendo, a gente agora está muito mais nas temáticas, porque essas temáticas fazem uma ligação da Bíblia toda, e a gente vai vendo que aquilo que falou Abraão, o que viveu Abraão, tem um sentido direto naquilo que eu compreendo de Jesus, e vai ter um sentido direto naquilo que eu passo para os meus catequizandos, para os meus catecúmenos. E é fundamental, não é? É fundamental para isso.